Meus irmãos, nessa manhã, vamos iniciar aí um estudo sobre o livro de Atos. Eu vou tomar a liberdade aqui, somos poucos, né, nessa manhã, e vamos baixar um pouco aqui a guarda, para que os irmãos possam me escutar um pouquinho melhor. E eu também consiga respirar um pouco melhor. Vamos lá, meus irmãos. O texto que a gente queria compartilhar com os irmãos nessa manhã está lá em livro de Atos. Vamos começar pelo capítulo 1. Atos 1, capítulo 1, versículos de 1 a 11, nós vamos ler nessa manhã. Depois, ao longo de todo o mês, nós vamos estar estudando nos pequenos grupos esse livro de Atos. Vamos estar mergulhando nos atos que realmente importam. E esse é o tema do nossa reflexão nessa manhã. Os atos que realmente importam. Quais são os atos que importam? Se a gente olhar o livro de Atos, é um livro rico em atos, né? O nome já diz isso. Atos de várias pessoas, nós vamos ver ali vários personagens, conhecer várias pessoas que fizeram a diferença e que fizeram a diferença na vida de muitas pessoas. Mas quais são os atos que realmente importam? Quais são os atos que realmente fazem a diferença? Nós pensávamos nos atos que fazem a diferença para o reino de Deus. O livro de Atos ele vai dizer que vai mostrar claramente que os atos que fizeram a diferença para a implantação no reino de Deus, naquele tempo do livro de Atos, foram os atos do Espírito Santo. Há alguns teólogos que dizem que o livro de Atos deveria ser chamado, ao invés de Atos dos Apóstolos, como Atos do Espírito Santo. Eu creio que ali nós temos uma riqueza tremenda em atos que são realmente grandiosos. Mas será que todos os atos interessam? São todos os atos que realmente importam? Quais são os atos que realmente fazem a diferença em nossas vidas? Tem um autor, Dodge, ele fala assim: o reino de Deus concebe-se que é vindo nos eventos da vida, morte e ressurreição de Jesus. Proclamar tais fatos em seu devido lugar ou ambiente é proclamar o evangelho do reino de Deus. O livro de Atos, ele coloca os fatos, os atos, cada uma da história, ele vai colocando no seu devido lugar. E nós podemos ir bebendo, e como é um filme, a gente vai entrando dentro da cena e consegue, ao ler o livro de Atos, perceber a ação de Deus naquele ambiente. E muitas vezes ficamos olhando e vemos, será que isso acontece também em nosso meio? Será que isso tem ainda acontecido? Aí a pergunta que fica é: quais são os atos que realmente importam para a tua vida? Vamos pensar nisso nessa manhã. Vamos orar mais uma vez. Deus, nós te louvamos, ó Senhor Deus amado, porque temos agora a liberdade de abrir a tua palavra e meditar, ó Deus, que tu possa estar nos levando, ó Senhor Deus amado, nessa meditação, que o teu Santo Espírito possa estar falando conosco e a nossa mente, o nosso coração esteja disponível, ó Senhor Deus, para aquilo que tu há de fazer em nós e através de nós. Assim como tu foste, ó Senhor Deus amado, naqueles primeiros dias da igreja, assim sejas, ó Senhor Deus, com a nossa igreja, Primeira Igreja Batista da Urca, e todo o povo que se reúne aqui, cada uma das famílias, cada irmão possa, Senhor Deus, ser impactado pela tua palavra, pelo teu Santo Espírito, e esses atos realmente façam a diferença. Em nome de Jesus. Amém. Capítulo 1, versículo 1 a 2, ele vai nos dizer: escrevi o livro, ó Teófilo. Quem era Teófilo? As pessoas, na verdade, ninguém sabe exatamente quem era o Teófilo. O nome Teófilo, ele no seu radical, ele diz um amigo de Deus, né? Relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Ora, ele começa esses primeiros 2 versículos contando quase que um resumo do que foi o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, para quem não lembra, é o primeiro livro que Lucas escreveu, e Atos é o segundo livro. E, historicamente, muitas pessoas entendem que os 2 livros eles se complementam. Era como se ele escreveu a primeira parte, mandou, escreveu a segunda parte, mandou, e, em tese, outros autores dizem ainda que Lucas estaria pronto para escrever um terceiro, que não aconteceu. Se nós olharmos o final do livro de Atos, nós vamos chegar lá, no final de todos os nossos estudos desse mês,
nós vamos ver que é como se tivesse uma reticência, 3 pontinhos. Mas será que esses 3 pontinhos diz respeito a nós, como igreja do Senhor? Escrevi o primeiro livro. E nesse primeiro livro ele fala dos atos de Jesus. Os atos de Jesus são as boas novas, a base para a fé e a ação de todos os cristãos. Os cristãos só são cristãos porque olham para os atos de Jesus e se inspiram nos atos de Jesus para fazerem os seus próprios atos. Será que esses são os atos que realmente importam? O evangelho da graça para todos. Isso é o evangelho que Jesus pregou, viveu o tempo inteiro. Nós olhamos lá em Lucas 2:32, ele vai falar, os atos de Jesus, eles trazem a luz de Deus para todos os povos. Como é que ele diz? Luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo, ó Israel. Quem ficou de fora? Luz para os gentios e glória para Israel. Nós olhamos lá desde Isaías 52, Isaías 53, nós vamos perceber exatamente isso. A palavra de Deus demonstra claramente que tudo estava preparado para a manifestação do Filho de Deus. Então aí, nesse momento de que estava ali começando a ter aquele... Jesus estava para nascer. Então o profeta olha e diz, se cumpriu. Se cumpriu aquilo que estava lá em Isaías. Luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo, ó Israel. A manifestação de Deus, ela está presente desde os profetas. Na verdade, desde Gênesis, nós podemos perceber que já havia ali um proto-evangelho mostrando que Jesus haveria de vir. E nós podemos perceber que nos atos que Lucas descreveu, exatamente isso se cumprindo em cada uma das ações descritas, as ações de Jesus, os atos de Jesus. Eles são a própria boa nova. Quando Jesus diz, olha, vai e anuncia a boa nova, ele diz o quê? Olha, conta aos outros aquilo que vocês têm visto. Os cegos estão vendo, os mudos estão falando, os espíritos imundos estão saindo. Que atos são esses? Não são os atos de Jesus? O povo de Israel não percebeu isso. E esse é um dos motivos pelos quais a gente fica atônito. Como é que pode? Deus fazendo obras tão grandes e o povo de Israel, que conhecia as Escrituras, estava esperando pelo Messias, mas não conseguiu perceber. Mas em Jesus, o Messias esperado dos judeus se cumpria. Mas também o Cristo esperado pelos gentios se cumpria. O Messias e o Cristo são exatamente o mesmo, Jesus. Tudo aquilo que os povos esperavam e aguardavam estava se cumprindo em Jesus. Daquilo que Deus tinha para o mundo estava se cumprindo em Jesus. Meus irmãos, a palavra de Deus nos mostra claramente o quanto o Evangelho é para todos. A boa nova é para todos. Ninguém fica de fora, ninguém ficou de fora. Jesus passou por vários lugares e em todos os lugares ele levou um pouco de Deus a todas as pessoas. É muito bonito a gente perceber esta ação de Deus e perceber ao longo de toda a Bíblia e principalmente no livro de Isaías aquilo que Deus já tinha previsto para que acontecesse. Eu quero ler com os irmãos aqui rapidamente Isaías capítulo 42, versículo 6, olha que lindo isso, essa palavra do Senhor. Eu, o Senhor, te chamei com injustiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Alguém tem dúvida de quem Deus estava preparando e para quem Deus estava preparando? Para todos os povos. Luz. Lembra-se daquela passagem de Lucas, onde Jesus é anunciado, então, o que diz? Olha, os anjos cantam, dos céus e uma grande luz, a luz para o mundo. Jesus nasceu, a luz do mundo. Ele, a luz do mundo. O mundo que andava em trevas, viu uma grande luz. O mundo inteiro andava em trevas. Meus irmãos, Deus preparou tudo isso e o povo não percebeu a ação de Deus.
Sim, diz ele, pouco é os seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também se dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Isaías 49, versículo 6. Deus preparou tudo isso. Deus preparou todo o ambiente. Muitas pessoas ficam dizendo, mas o ambiente era contrário. Não, o ambiente era próprio. Todo o domínio que estava acontecendo ali de Roma, tudo, as estradas, as cidades, tudo estava preparado, aguardando para que houvesse a manifestação de Deus através do Cristo. Meus irmãos, só que isso não era exclusividade para os gentios. A graça não tem exclusividade, a graça é para todos. Jesus veio para todos. Porém, nem todos aceitaram. Mas aqueles que o aceitaram, Deus deu a capacidade de serem chamados filhos de Deus. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Bem-aventurados é a palavra de Deus. O evangelho que dá vida às pessoas. Os atos de Jesus demonstram o valor de todas as pessoas. Nós paramos para pensar, Jesus ele não fez distinção. Ele falou tanto com o pobre quanto com o rico, falou com o judeu tanto quanto com o samaritano, falou com todos. Todos foram impactados pela sua presença, todos puderam perceber a ação de Deus em suas vidas. Muitos milagres aconteceram para que a glória de Deus fosse manifesta e não houvesse mais dúvidas de quem era o Messias e de que todas as coisas estavam chegando no seu tempo. Mas mesmo assim as pessoas tinham ainda a rejeição, ainda hoje. As pessoas rejeitam a história de Jesus. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que tinha dúvida se o próprio Jesus existia. Então a gente abre a palavra de Deus e mostra todos os livros, que não só da Bíblia, mas todas as outras evidências externas e comprova, Jesus é um personagem histórico, Jesus viveu, verdadeiramente ele nasceu, verdadeiramente ele andou por aquelas estradas, ele percorreu aquelas ruas empoeiradas, ele anunciou, ele fez. Mesmo historiadores que não são cristãos reconhecem, aí temos os escritos de José e tantos outros, que mostram claramente que estava lá, o homem estava lá, Jesus, homem, filho do homem, nasceu, viveu. E os seus atos foram todos percebidos, não só por aqueles que creram, mas mesmo aqueles que não criam, tinham que se reconhecer que ele era Jesus. Ele era o Cristo. Meus irmãos, nós temos que reconhecer, o Evangelho é para todas as pessoas. Se a gente para pensar na história, em tudo aquilo que nós vemos, podemos ler aí Lucas 6, 20, olha que coisa maravilhosa, ele fala, então, olhando ele para os seus discípulos, disse, bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, os que agora chorais, porque é a vez de rir. Bem-aventurados vós, quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. O Evangelho, ele inclui, não exclui. Muitas vezes nós olhamos religiões sendo exclusivistas, mas Deus não fez uma religião exclusivista. Deus não criou uma religião, Deus não criou uma igreja exclusivista, mas Deus criou uma igreja de portas abertas e disse, todos são chamados a estarem diante de Deus e fazerem parte dos filhos de Deus, dessa grande família. Todos, como um só corpo, podem agora, sendo diferentes, tomar o seu lugar. Vem e vede. Olha, essa palavra vem e vede eu acho muito bonita, porque toda vez que acontecia um grande milagre, alguém sempre dizia assim, vem e vede, vamos ver o que está acontecendo. E a história da samaritana é algo que me move muito nessa direção. Quando aquela mulher ela foi impactada por alguns minutos na presença do mestre e ela percebeu a grandeza do que ela estava vendo. Então ela saiu correndo e anunciou a toda a cidade. Meus irmãos, quando nós percebemos a grandeza de Jesus, nós não podemos nos ficar calados, nós não podemos mais ficar como éramos, nós somos transformados, nós não precisamos de anos de estudo de teologia para fazer aquilo que Deus tem para nós,
alguns segundos, basta alguns segundos na presença de Deus, e nós sairemos transformados, e não conseguiremos mais nos calar. Falaremos de Jesus o tempo inteiro a todas as pessoas, porque assim é. O Espírito Santo, ele inunda as nossas vidas em pouco tempo. Basta que tenhamos o coração aberto, disponível, e Deus faz a diferença. O Evangelho é para todas as pessoas, o Evangelho é para mim, é para ti. A boa nova do Senhor é a própria vida do Senhor que quer ser introduzida em nossas vidas. O Evangelho dá salvação. O Evangelho é para a salvação, luz para os povos, luz para todos. O Evangelho é aquele que tira o homem do seu lamaçal, do pecado, do estado em que se encontra, o estado natural. Meus irmãos, não vamos nos enganar achando que o estado natural do homem é bom. O homem não é bom. O salmista fala que em pecado fui gerado. Em pecado gerei minha mão. Em pecado eu fui gerado. Meu irmão, nós nascemos no pecado. Só quem pode nos tirar dessa condição é Jesus. Não tem uma outra fórmula. Não tem um caminho religioso, não tem algo que eu possa fazer e ter a minha vida santificada. Não é o que eu faço, mas é aquilo que Ele fez. São os atos de Jesus. Esses atos que nos inspiram e que transformam o coração das pessoas. Estes atos importam a nós, para a nossa transformação. Se esses atos não tivessem acontecido, nada do que estamos fazendo hoje aqui teria valor. A igreja só tem valor porque Jesus fez todos os seus atos. Tudo que estava escrito se cumpriu em Jesus. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Está em Lucas 23, 43. Essa história é linda. Aquele homem ali, de braços abertos, sofrendo as dores de uma cruz, ao lado de dois malfeitores que também estavam ali sofrendo as mesmas dores. Só que sob os ombros de Jesus estava o pecado meu e teu, todos os pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, diz Isaías. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele carregou todas as nossas enfermidades sobre si. Ali naquela cruz estava tudo, nos seus ombros, e jogando ele cada vez mais para baixo. E aquele homem olha para ele e diz: olha só, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Aquele homem sabia exatamente quem ele era. Sabia o porquê ele estava naquela cruz. Ele era malfeitor, ele era um pecador, ele sabia que ele era nosso, ele estava ali porque ele merecia. Mas ele também reconhecia que Jesus estava ali, mas Jesus não merecia. Jesus não merecia sofrer as dores que sofreu. Jesus não merecia a cruz. Quem merecia a cruz era eu e tu, junto com aquele malfeitor, porque nós somos os malfeitores de hoje. Mas pela sua infinita graça, manifesta em todos os seus atos. Hoje nós podemos estar aqui e já não somos mais alvo da cruz. A cruz não está sobre os nossos ombros. A cruz foi sobre os ombros de Jesus. O sangue que foi vertido não foi o meu e o teu, mas foi o sangue de Jesus. E é aquele sangue, por causa daquele sangue, hoje nós podemos glorificar a Deus e ter a salvação disponível a nós. A salvação só está disponível porque Ele cumpriu todos os atos, até o último ato terrível, o ato da morte, a morte de cruz. Separação. Meus irmãos, hoje é um dia que naturalmente nós estaríamos falando da cruz, falando da ceia do Senhor, e não podemos deixar de lembrar exatamente isso, esses atos que importam em nossas vidas. Jesus, Ele é a boa nova. O livro de Atos ainda continua avançando, no mesmo capítulo 1, versículo 3 e 2, ele fala: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes do reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Ora, os apóstolos tinham ouvido tudo aquilo que o mestre falava, tinham visto os atos do mestre, e ainda assim os próprios apóstolos tinham dúvidas. A própria ressurreição, para muitos, era algo complicado, ao ponto de Tomé deixar essas dúvidas bastante claras. Eu fico imaginando Pedro, quando viu o Senhor pela primeira vez, como foi o seu coração impactado.
Meu irmão, a ressurreição fundamenta a fé e a ação dos cristãos. A ressurreição em Cristo é a base para a igreja cristã. É tão basilar que Paulo vai dizer: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. A fé no Senhor, ela só se faz sentido porque os atos foram completos em vida. Ele morreu naquela cruz, mas ele ressuscitou e hoje ele permanece vivo. Porque ele permanece vivo, nós hoje aqui podemos louvar a ele e dizer: te louvamos, ó Senhor, pelo seu imenso amor, como cantamos aqui. Se ele estivesse morto, isso não teria sentido. Estaríamos jogando palavras ao vento, mas não, ele está vivo e nos ouve. Está disponível a todos aqueles que clamarem. Se nessa manhã tu clamar ao Senhor, ele vai te ouvir, porque ele está vivo. Ele ressuscitou. E hoje permanece disponível a cada um de nós. Lembre, o Evangelho universal, a graça universal. Lembre, a graça é para todos, o Evangelho é para todos. Lembre, Jesus abriu todo o caminho e demonstrou que existe uma vida eterna disponível a todos que creem. Se tu crês, essa vida eterna é para ti. Eu acho muito bonito esse texto de 1 Coríntios, de 12 a 17, 15, 12 a 17. O apóstolo ele vai descortinando devagarinho todo o mistério que tem por trás da nossa reunião como igreja, dos nossos atos como cristãos, e mostrando claramente o porquê estamos aqui. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, a nossa pregação. E se somos tidos por falsos testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Mas, meus irmãos, porque Cristo ressuscitou, nós podemos dizer aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Ele ressuscitou, porque Ele vive. Nós temos o amanhã. Lembra aquele hino que maravilhoso? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Porque Ele vive, todas as nossas dificuldades, tribulações, tentações, tudo aquilo que nos prende a esse mundo corrupto, agora não tem mais sentido em nossas vidas. As ataduras que nos prendiam ao pecado foram cortadas e nós temos liberdade de sair dele, reconhecendo Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. E quando fazemos isso, o Santo Espírito nos move e transforma nossas vidas de forma que nós não vivemos mais para nós, mas vivemos para Cristo e podemos anunciar e viver a verdadeira ressurreição antes mesmo da nossa morte, porque a certeza daqueles que vivem em Cristo é a ressurreição, a vida eterna. É a certeza, não há dúvida, porque a palavra de Deus nos diz isso, porque Jesus veio e mostrou isso. Meus irmãos, a palavra de Deus em Atos ainda continua dizendo: porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurares o reino de Israel? Será que Deus estava ali pensando em restaurar o reino físico de Israel? Será que era o Estado de Israel, a nação de Israel que Deus queria restaurar? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O Espírito Santo, meus irmãos, é o Espírito que foi enviado por Jesus. Jesus foi e abriu as portas e disse: agora eu vou e vos enviarei um outro Consolador, aquele que vos acompanhará, o Espírito da promessa, aquele que vos mostrará o caminho, aquele que lembrará todas as coisas que eu tenho ensinado, aquele que vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Ação do Espírito disponível a nós, porque os atos de Jesus assim abriram as portas de Deus para nós.
palavra de Deus lá em Efésios 1:13 vai dizer: em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendes nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Amém. Selados, o selo daquela carta real, lacrado, prontos para o dia em que aquela carta, a minha própria vida, vai ser aberta diante dos céus. Meus irmãos, é lindo a gente entender que somos selados para o tempo de hoje, mas também somos selados para o tempo vindouro, para a manifestação plena da glória de Deus em nossas vidas. Hoje nós vemos como espelho a palavra de Deus nos mostra, mas nós teremos um dia que veremos Ele face a face, então toda a verdade será descortinada diante dos nossos olhos, e nós poderemos ver todas as coisas, porque Ele é a verdade, Jesus Cristo é a verdade, e não existe outra verdade no mundo. Meus irmãos, é maravilhoso, nós entendemos o Espírito Santo, selo e garantia, a fé e a ação dos cristãos. Tudo o que fazemos e pensamos, os nossos alvos todos estão selados pelo Espírito, são guiados pelo Espírito, e Ele é o penhor que faltava, Ele é aquilo que nos dá, nos impulsiona, nos leva a vivermos uma vida cada vez mais próximas de Cristo, os nossos atos serem cada vez mais próximos dos atos de Cristo, e passarmos a ter uma vida que verdadeiramente importa para os outros, mas, sobretudo, que faça a diferença para o reino de Deus. Deus tem um propósito. É muito bonito a gente perceber isso e entender todas essas coisas. Jesus, quando ele morreu naquela cruz, ele não simplesmente abandonou os seus discípulos, mas ele foi e disse: eu vou, mas vou lhes preparar um lugar, para que vades e comigo. E na minha casa, na casa do meu pai, há muitas moradas. E ele assim preparou um lugar para cada um de nós. Muitas vezes nós, quando passamos um momento de luto, nós temos a tendência de esquecer essas verdades. Esquecer de que a morte para o santo, na verdade, não é uma morte. É simplesmente um retorno às moradas do Pai. Antigamente nós dizíamos que quando um cristão morria, ele, na verdade, era promovido às mansões celestiais. Eu acho bonito esse termo, porque isso reflete a verdade bíblica. Nós temos o direito à promoção em Cristo, por Cristo e para Cristo, porque Ele fez todas as coisas, porque seus atos mudaram toda a história, e a minha própria história foi transformada e revista em Cristo. Meus irmãos, a sua história pode ser transformada e revista em Cristo. Meus irmãos, o Espírito Santo é o selo desta promessa, é o selo dessa história. Algo tremendo. Ditas essas palavras, versículo 9, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo que viste subir. Meus irmãos, Maranata, vem Jesus. Jesus está vindo. A promessa é dele, selada pelo Espírito em todos aqueles que creem na sua palavra. É um selo, faz parte do selo do Espírito Santo, essa maravilhosa graça disponível e já apontando para o futuro. O futuro está revelado, a certeza da volta de Cristo vivifica a fé e a ação dos cristãos. Essa certeza nos deixa de pé. Quando nós temos aí a tendência de cair e as coisas estão difíceis, nós lembramos: Jesus está voltando, eu permaneço de pé, eu quero ser encontrado como aquele homem de fé, aquele que permaneceu fiel, não aquele que apostatou, não aquele que fugiu das suas obrigações, mas aquele que até o final permaneceu, confiando no Senhor, crendo na sua palavra, vivendo a sua palavra. Meus irmãos, seja assim as nossas vidas, a minha e a tua vida seja encontrada nesses dias, desta forma. Em dias de apostasia que estamos vivendo, seja o dia de nossa manifestação de fé. Quando o mundo inteiro olha e acha o final, nós olhamos apenas o início,
porque o final para o mundo é o início de nossa nova vida com Cristo. Meus irmãos, é maravilhoso. Vamos lembrar que o testemunho dos apóstolos, todos, descrito ao longo de Atos, apontam para essa maravilhosa vinda de Cristo. Eles mostravam para o passado, testemunhavam daquilo que eles tinham visto e ouvido, testemunhavam daquilo que, tudo o que Jesus passou, mostravam para os atos passados de Cristo, apontavam para a sua própria vida e a transformação que o Espírito Santo estava fazendo nas suas vidas, mas, sobretudo, apontavam para o futuro, dizendo: Jesus virá. Jesus virá. Virá para os seus. Virá para manifestar plenamente a graça, demonstrar cabalmente o amor, mas também cumprir o juízo de Deus. Deus é amor, mas Deus também é juízo, e nós temos falado isso aqui bastante, para que nós não venhamos a esquecer que muitas pessoas confundem o amor de Deus com o amor carnal que as pessoas têm. Não é esse o amor que Deus tem para conosco. O amor de Deus é aquele amor de Coríntios 13, o amor puro, o amor ágape. E é através disso que os atos de Jesus são pautados, desse amor. Deus enviou seu Filho ao mundo, para que não para que julgasse o mundo, mas que viesse testemunhar e salvar o mundo. Meus irmãos, nós somos aqueles que fomos impactados por essa palavra. E temos agora em nossas mãos a chave para conduzir o mundo aos céus, de volta a Cristo. O que temos feito com isso? Os nossos atos, eles têm revelado ao mundo os atos de Jesus? Ou temos apostatado e vivendo uma vida dissoluta, ou até mesmo uma vida de religiosidade, quem sabe, sendo casto, sendo puro, mas vazio em si? Os fariseus eram assim, e Jesus olhou para ele e disse: olha, raça de víboras. Chamou-os de sepulcro caiado, bonito por fora, as pessoas olhavam muito bonito, mas por dentro podre. Meu irmão, não seja assim as nossas vidas, sejam iguais aos atos de Cristo, puras do início ao fim. Desde o dia que Jesus falou contigo pela primeira vez, olhe para esse dia e lembre do primeiro ato de Jesus em sua vida. E agora olhe para os atos de Jesus que temos visto e os atos do Espírito Santo em tua vida e veja como tem vivido até aqui. Os teus atos apontam para a volta do Senhor? Tem que apontar. Os atos de Deus em nossas vidas fazem a diferença. Os atos de Jesus fazem a diferença. Tem um texto da 2 Tessalonicenses que eu acho lindo, versículo 2 a 13, 2, de 13 a 14. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, para a santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, vamos permanecer, vamos continuar, vamos insistir, vamos viver o Evangelho pleno da graça do Senhor, vamos olhar para os atos de Jesus e nos maravilhar com aquilo que Ele fez, e vamos viver segundo estes atos, não mais eu, mas Cristo vivendo em mim. Os atos de Jesus transformam as pessoas, definem a fé e a ação dos cristãos. São os atos de Jesus que definem todas as nossas ações, definem a nossa fé. Os atos de Jesus é que transformam pecadores em filhos de Deus, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Que promessa? Aquela que nós vimos lá em Isaías, aquela que nós vemos em todos os profetas, aquela que nós vemos desde Gênesis. E se cumpre em Cristo. O Evangelho do Senhor, a vida do Senhor Jesus, manifesta a plenitude dos tempos em Cristo. Transformam pecadores em filhos de Deus. Eu creio em Jesus. Eu sou filho de Deus. Se tu creres em Jesus, também será contado como filho de Deus. Aos que não crerem, serão criaturas de Deus, criados por Deus. Gênesis mostra claramente que Deus criou todas as coisas. Mas Deus estabeleceu aos seus filhos,
um reino eterno. E chama cada um de nós para fazer parte. A começar em Cristo, todos agora são chamados a fazer parte desse grande reino que nunca terá fim. Os atos de Jesus transformam homens em embaixadores de Deus neste mundo, nesse tempo. Embaixadores do Rei, o Rei Jesus. Ele morreu por todos, para que todos que vivam, não vivam mais para si mesmos. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Os nossos atos têm que apontar para o reino, os nossos atos têm que manifestar o Rei, os nossos atos têm que mostrar ao mundo que somos de Deus. Os nossos atos só podem cumprir esses requisitos se nossos atos forem iguais aos atos de Jesus, se forem pautados nos atos de Jesus. Deus tem isso para nossas vidas, Deus tem isso para a minha vida, para a sua vida. E eu tenho que sempre perguntar, como está a tua vida? Porque cada um tem que fazer a sua própria contabilidade, cada um dará conta de si. Ninguém vai entrar no reino dos céus agarrado no pé do outro. A porta só cabe um. E a porta tem o formato da cruz, e se não entrar pela cruz, não vai entrar. O caminho que Jesus abriu, ele abriu pela cruz. E é por Jesus que para o céu nós iremos, por Jesus que nós entraremos e faremos morada nas mansões celestiais, por Jesus que nós viveremos nesse tempo, como embaixadores do tempo vindouro. Nós apontamos para o futuro. O mundo aponta para o passado e vive hoje como se não houvesse amanhã. Mas nós vivemos o hoje, olhando para aquilo que Jesus fez no passado, mas apontamos para o futuro, mostrando que existe sim um futuro, existe um amanhã, e o amanhã é melhor com Cristo, se vivemos hoje para Cristo. Os atos de Jesus transformam pessoas simples em poderosos mestres. Pescadores, homens do povo, prostitutas, pecadores, endemoniados, todos eles são impactados e transformados pela ação de Deus. Não há vida que não possa ser impactada, não há pessoa que não possa ser transformada pela ação de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não há cidade que não possa ser transformada pela ação de Deus. Não há estado, nação ou país que não vai ser transformado. A história da humanidade toda, ela foi dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Tamanha ação de Deus ao longo da história. A minha vida foi dividida. Maurício antes de Cristo, Maurício depois de Cristo. Meu irmão, eu oro nessa manhã para que a tua vida também seja dividida dessa forma. Para que a palavra de Deus manifesta em Jesus faça a diferença na tua vida todos os dias. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação, o qual fui designado pregador, apóstolo e mestre. São palavras de Paulo a Timóteo. São palavras que nós hoje, como herdeiros da promessa do Senhor, podemos guardar em nosso coração para cada um de nós. Deus nos chamou e nos designou para que vamos ao mundo e no mundo sejamos testemunhas fiéis daquilo que Jesus fez. Os atos de Jesus transformam as pessoas a começar em mim e através de mim todas aquelas pessoas que estão ao meu redor. Meus irmãos, ide por todo mundo e pregar o evangelho. É isto. A pregação não é a pregação formal, institucional de um grande teólogo, mas é da pessoa simples, que tiveram as suas vidas simples transformadas. E a sabedoria de um grande mestre invadiu as suas mentes. E hoje, pessoas simples falam em mistérios. Os mestres não entendem. Deus transforma louco o mestre desse mundo. O sábio desse mundo fica impotente diante do poder das palavras daqueles que estão cheios do Espírito Santo do Senhor, que vivem segundo os atos de Cristo. Meus irmãos, os atos que realmente importam para a tua vida e para a minha vida, Jesus foi quem fez. Não fui eu que fiz os atos, Ele fez todas as coisas. Tem a musiquinha que a gente cantava com as crianças que dizia: é meu, somente meu trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Eu te pergunto, e agora? Quais serão os teus atos?
Os atos que realmente importam são os atos de Jesus. Nós vimos aqui, durante todo esse início do livro de Atos, cruzando com as palavras de Lucas no seu Evangelho e as promessas do Senhor lá no livro de Isaías, nós vemos que os atos de Jesus são os atos que verdadeiramente importam na minha vida e na sua vida. E importam na vida de toda a humanidade. Mas os seus atos, como eles farão a diferença aonde tu estás? Como tu fará a diferença? Se não for através dos atos de Jesus, tu jamais fará diferença alguma. Viva a sua vida, mas não para si. Viva para Cristo. Que os seus atos não sejam mais os seus atos, mas sejam os atos de Cristo em ti. E a vida que tu vive hoje na carne, não viva mais pela carne, mas viva agora pelo Espírito. Aquele Espírito que te selou e deixou pronto para o dia da volta do Senhor. Ele virá, sem demora, ele virá. E tu estarás com ele? Que os teus atos demonstrem isso. Não são os teus atos que te levarão até ele, mas porque tu já está nele, os teus atos serão transformados. Então, viva para Cristo. Que Cristo vive em ti. E os atos de Jesus façam toda a diferença na sua vida. Assim seja. Que a palavra do Senhor possa habitar no seu coração e transformar